Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Física das Radiações. Então, neste experimento, nós vamos estar orientando a vocês a como proceder para determinar a curva de operação de um contador Geiger-Müller e vamos identificar ainda a partir dessa curva de operação a tensão ótima de operação do contador Geiger-Müller. Lembrando que a tensão ótima de operação é aquela em que aquele contador apresenta a máxima eficiência, a melhor eficiência. Para isso, esse experimento nós vamos estar utilizando um contador Geiger-Müller operacional e devidamente calibrado, que é um Victorian do modelo 290, tá? Onde esse contador Geiger-Müller nós vamos estar utilizando para avaliar a taxa de exposição que nós, operadores, estaremos sujeitos durante o experimento. Tá? E com isso, para vocês poderem fazer o cálculo da dose que a gente vai estar recebendo ao longo desse experimento, que não vai ultrapassar 60 minutos. Tá bom? Então, vamos estar utilizando uma fonte radioativa de Európio 152. O Európio 152 ele é um isótopo radioativo que ele decai na forma de beta- e um pouquinho de captura eletrônica. Os elétrons beta- do decaimento radioativo têm uma energia de aproximadamente 1,7 a 1,8 megaelectronvolts. Então ele tem um poder médio de penetração na pele e por este motivo nós estamos equipados com luvas, jaleco e óculos para evitar maiores problemas e danos no futuro. Tá bom? Estaremos utilizando um integrador SPECT, o modelo ST360, tá? Lembrando que essencialmente este integrador é constituído de uma câmara de ionização, que é essa daqui, nós já comentamos para vocês como é que funciona a câmara de ionização, tá? Uma fonte de alta tensão regulável, que nós ajustamos o valor da tensão que nós vamos fazer com que essa câmara de ionização esteja operando, tá? E aqui dentro nós temos um equipamento, um cronômetro, um timer, em que determina para a gente o tempo que a gente vai fazer a contagem. Tá? Então nós podemos fazer a contagem do decaimento radioativo por segundos, por minutos. Tá? Então, a partir desses dados, nós vamos fazer o gráfico das contagens a cada 30 segundos em função da tensão de operação. Tá? Que nós vamos estar regulando aqui nesse dispositivo. Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ensinar a vocês como é que faz para programar o integrador de contagens. Ok? Então, para isso, nós vamos ter um botão vermelho na parte de trás do equipamento. Nós vamos acionar aquele botão. Perceba que inicialmente ele vai se ligar. Vai aparecer um número 0 no seu display de atividade e existe uma luzinha bem pequenininha do lado da palavra counts que se acende, ok? Então o que nós temos que fazer? Como o nosso experimento, nós vamos estar fazendo contagens por minuto, por 30 segundos, isto é. Então contagens por 30 segundos, então a primeira coisa que nós temos que fazer é programar o timer do equipamento. Então, nós programamos o timer utilizando o botão Display Select. Nós apertamos uma vez o botão Display Select. Ao apertar o botão Display Select, perceba que aquela luzinha sai de Counts e vai para Time. Nesse momento, nós apertamos o botão Up, ele vai aparecer 1 segundo, 2 segundos, apertamos mais uma vez, 3, assim até chegar em 10. Depois disso, ele vai pular para 20, 30. Então significa que ele vai fazer contagens a cada 30 segundos, ok? Aí eu aperto o botão Display Select, ele vai perguntar para mim a taxa com que eu vou fazer isso aí, não há necessidade de informar, nós não vamos mexer nessa variável, ok? E aí nós temos que acionar a alta tensão. Para isso, note que eu apertei o Display Select mais uma vez até o botão Height Voltage ficar aceso. Aí nesse momento nós vamos apertar o botão Up, ele vai aumentando a tensão de 20 em 20 até chegar à tensão de 700 volts. Lembrando que nós vamos varrer
nós vamos varrer a câmara de ionização com uma tensão que vai de 700 até 1160 volts, tá? 700 volts, ok? Aí nesse momento nós apertamos o Display Select, ok? Então ele está preparado para fazer a contagem. Quando nós inserimos a fonte radioativa no rack, dentro deste porta-amostra, ok? Na primeira posição do rack, percebam que aqui nós temos uma prateleira para posicionar a amostra, justamente para que a gente possa, em experimentos do futuro, verificar a influência da distância, da lei do inverso quadrado das distâncias, né? Para que a gente possa verificar que a distância afeta a contagem, ok? Nós vamos mudar a posição da amostra neste rack porta-amostras até a posição inferior. Mas nesse experimento de hoje, nós vamos estar colocando a amostra na primeira posição da prateleira, bem próximo ao contador, ok? Lembrando que nós estamos usando o Európio 152, que é um emissor natural de partículas beta, ok? Muito bem, pessoal. Com o integrador de contagens já programado na tensão de 700 volts, então nós vamos primeiramente verificar a taxa de exposição, retirando a fonte radioativa de dentro do castelinho. Vocês podem perceber que são várias camadas, justamente para nos proteger. Aqui nós estamos nossa fonte radioativa. Nós vamos colocar a fonte radioativa de Európio 152 aqui no centro dessa panelinha porta-amostras. Nós vamos verificar a taxa de exposição que nós estamos sujeitos utilizando esse contador Geiger Victorian 290. Então eu vou colocar o contador Geiger na posição 1x, ok? E vou remover a câmara de ionização do seu invólucro protetor. Observe que para aproximadamente 80 centímetros, 1 metro da fonte radioativa, nós estamos com uma leitura extremamente baixa, de aproximadamente muito menor que 0,1 mROntgen por hora, tá? Mas para que vocês possam constatar a atividade, a taxa de exposição, nós vamos aproximar a câmara do contador para uma distância bem próxima. Aí nós temos uma leitura de aproximadamente 0,8 mROntgen por hora, ok? Lembrando que um dos parâmetros de proteção é a distância e nós vamos nos assegurar de que para minimizar a exposição e consequentemente a dose que nós estamos sujeitos, nós vamos permanecer a pelo menos 50 centímetros da fonte radioativa, ok? Claro que as minhas mãos estão bem próximas e por isso que elas estão protegidas, com uma luva bem grossa. Aí nós vamos posicionar a fonte radioativa no primeiro slot da câmera, da prateleira, ok? Agora que o contador, agora que o integrador, ele já está programado para tensão de operação de 700 volts, ok? A nossa amostra de Európio 152 já está dentro da prateleira de amostras, no primeiro slot. Então nós estamos em condições de fazer a contagem. Apertamos o botão Count. Então ele vai fazer uma contagem por 30 segundos.
Enquanto ele está contando, essa luz vermelha está acesa. A luz vermelha apagou e nós já temos a contagem. Então, neste momento, nós anotamos na tabela a tensão de operação, 700 volts, e a contagem registrada por 30 segundos. Tá? Então, nós temos uma contagem de 123 contagens por 30 segundos. Muito bem. Aí, neste momento, nós apertamos o botão Display Select, mantemos o tempo em 30, apertamos mais uma vez o Display Select, não há necessidade de mudar a taxa, e aí nós temos aqui High Voltage, aí nós vamos colocar 720. Aí nós vamos no Display Select mais uma vez, até o botão de contagem. Apertamos o Reset, ele já está programado para 720 volts, e apertamos o botão de contagem. Percebam que para uma contagem um pouco maior, a taxa de contagem aumentou significativamente. $3.940. Então, 720 volts, 3.940. Aí, neste momento, apertamos Display Select até alta voltagem e selecionamos 740 volts. 740 volts. Aí apertamos Display Select até o botão de contagem ficar ativo, apertamos o botão Reset para resetar a contagem e apertamos o botão de contagem mais uma vez. A luzinha vai se acender e teremos o início de contagem. Então, para 740 volts, nós temos uma contagem de 4.357. Repetimos o procedimento, apertamos o botão Display Select até a alta tensão, setamos 760, Display Select até contagem, resetamos o contador e iniciamos uma nova contagem. Muito bem. Então, para 760 volts, vocês perceberam que a contagem subiu significativamente, né? 4.611. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma região em que ele tem uma contagem não proporcional e está indo para a região proporcional, tá? Muito bem, então apertamos o Display Select mais uma vez até High Voltage, selecionamos 780, Display Select mais uma vez, resetamos o contador e iniciamos uma nova contagem.
4.626. Então, 780 volts, 4.626. Display Select mais uma vez e vamos para 800 volts. Injetamos o contador e iniciamos a contagem. Quatro mil setecentos e quatro. Então 800 volts, 4.704 contatos. Aí nós vamos para 820 volts. Resetamos a contagem mais uma vez. Lembrando que durante todo o experimento nós estamos mantendo uma distância de segurança mínima de 80 centímetros a partir da fonte. Nessa distância de segurança, a taxa de exposição é menor que 0,1 mROTM por hora. (4.907). Então 820 volts, 4.907. Vamos para 840 volts. Resetamos e contamos. Quatro mil 887. Então 840 volts, 4.887. Então vamos para 860 volts. Resetamos e nós fazemos uma nova contagem. Cinco mil e 23. Então, para 860 volts, nós estamos com 5.023 contagens a cada 30 segundos. Vamos para 880. Resetamos o contador e contamos. Quatro mil 986. Então, para 880 volts, 4.986.
Resetamos a contagem. Vamos para 900 volts. 900 volts, resetamos a contagem e iniciamos uma nova contagem. (5.097). Então, 900 volts, 5.097 contagens a cada 30 segundos. Vamos então para 920 volts. Resetamos e contamos. (5.246). Vamos para 940 agora. Cinco mil trezentos e cinquenta e dois. Então 940 volts, 5.352. Aí agora vamos para 960. Cinco mil quatrocentos e setenta e seis. Então 960, 5.476. Agora vamos para 980. Resetamos e contamos. Então, para 980, nós estamos com uma contagem de 5.519 contagens para cada 30 segundos. Vocês estão percebendo que daqui para frente existe um pequeno crescimento linear, né? Muito bem. Agora vamos para 1.000 volts. Vamos para 1.000 volts.
5.604. Então, com 1.000 volts, nós temos 5.604. Vamos para 1.020. Voltamos e voltamos. Cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco. 1.655. Então, 1.020 volts, 5.655. Então, vamos para 1.040. Cinco mil seiscentos e setenta e oito. Aí vamos para 1.060. 1.600. Voltamos e contamos. Cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco. 5.855. Aí vamos para 1.080. Cinco mil novecentos e quinze. Aí nós vamos para 1.100. Cinco mil novecentos e oitenta e cinco. 5.985. Vamos para 1.120.
6.095. Então, 1.120, 6.095. Então, vocês já começam a perceber que de 1.000 para 1.120, ele já aumentou 100 na contagem. Né? De 1.080 para 1.100, ele tinha aumentado mais ou menos uns 70. Então, significa que nós começamos a ter uma aceleração no aumento de contagem por 30 segundos. Isso significa que ele está começando a sair daquela região proporcional Geiger. Tá? Então, nós vamos mais um pouquinho. Nós vamos para 1.140. Então, 1.140, 6.101. Aí vamos para 1.160. Seis mil cento e cinquenta e sete. Aí agora vamos para 1.180. Seis mil cento e setenta e sete. Então vamos para 1.200. Então vamos para 1.200. Seis duzentos e trinta e oito. Muito bem, pessoal. Então, se nós aumentarmos mais 20, vocês vão ver que eles vai para 6.400, mais 20 ele vai para 6.900 e assim por diante. Aí ele, a partir desse momento, você começa a ter centelhamentos dentro da câmara de ionização e ele sai dentro da região Geiger-Miller, tá? Então nós vamos mostrar para vocês agora, através do gráfico que nós vamos confeccionar, então aonde está essa região Geiger-Miller, que transforma esse contador, essa câmara de ionização, num contador Geiger-Miller
equivalente a esse Victorium 290. Só que lembrando que esse aqui já está operando na tensão ótima de operação, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, de posse dos valores que nós acabamos de obter, nós vamos então fazer o gráfico das contagens obtidas em função da tensão de operação que foi aplicada à câmara do gás. Tá? Então, para isso, observe que aqui na primeira coluna nós temos os valores de tensão em volts. Na segunda coluna nós temos as contagens que nós obtivemos. Para fazer o gráfico no Size-Davis é muito simples. Então, nós marcamos as duas colunas que nos interessam e clicamos nesse ícone sobre a palavra Scatter. Automaticamente o gráfico é plotado. Bom, inclusive você poderia ter escolhido entre Line mais Symbol ou poderia ter escolhido S-Pilar. Qualquer uma das opções é válida. Tá? Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui o tamanho das bolinhas que apareceram e vou mudar a cor delas para vermelho. Isso vai tornar a visualização dos pontos mais atrativa. Então, aqui estão os pontos experimentais que nós obtivemos. Então, a primeira coisa que nós faremos com esses pontos é determinar a extensão do patamar Geiger-Miller. Tá? Então, a extensão do patamar Geiger-Miller, na verdade, está relacionada a uma diferença de voltagem entre a voltagem do início do patamar e a voltagem do final do patamar. Embora nós não estamos vendo o gráfico fazer uma exponencial de subida no finzinho aqui, isso indica para a gente que a gente não chegou exatamente ao valor exato final do patamar. No entanto, considerando que quando a gente ultrapassa aquele limite, nós começamos a ter centelhamento dentro do tubo de gás, e esse centelhamento acaba comprometendo a vida útil do tubo, então, por uma questão de segurança, nós não passamos de 1.200 volts. Tá? Então, vai dar um pequeno errinho, mas esse errinho é justificável. Então, nós vamos considerar que o valor final da extensão do patamar é 1.200. Agora, a voltagem inicial do patamar, eu vou usar uma régua para tirar. Então, eu venho aqui em Graph, Draw Line, e arrasto uma linha, começando nesse ponto. Ó. Então, ele acompanha essa exponencial forte no processo de subida. E faria a mesma coisa aqui no final. Então, Graph, Draw Line, e nós vamos arrastar essa guia ali de ouro. Olha só que interessante. Tá vendo, pessoal? Então, aonde essas duas retas se interceptam é o valor de V1. Tá? Então, aqui nós temos V1. E lá na frente nós temos V2. Claro que a todo V1 está associado ao C1 e a todo V2 está associado no C2. Tá? E para saber quem são esses valores de C1 e de C2, nós vamos utilizar uma funçãozinha, que é essa daqui, ó, é Screen Reader. Tá? Então, quando eu clico no Screen Reader, ele me dá os pares ordenados de qualquer ponto aqui do gráfico. Tá? Então, inclusive, quando eu coloco o Screen Reader exatamente aqui, onde as duas retas se interceptam, então eu tenho o par ordenado 722, 4.553. Então, por favor, eu peço que vocês anotem no caderno de vocês dois valores. Então, anotem para mim. V1, que é a voltagem do início do patamar Geiger-Miller. Tá? Então, essa voltagem é 722 volts. E, por favor, também peço que anotem o valor de C1,
aqui a contagem que foi obtida, então, no início do patamar Geiger-Müller, que é 4.553. Então, mais uma vez, eu vou deslocar o data reader lá para o finalzinho do patamar. Tá? Então, nós temos 1.200, o par ordenado 1.200. Então, a voltagem do final do patamar, que é V2, então é 1.200. E a contagem no final do patamar, então é 6.274. Pois bem, então nós vamos dar uma pausa aqui nesse gráfico e vamos fazer alguns cálculos. Então, neste momento, vocês estão vendo a minha pranchetinha, tá? Então, eu vou destacar para vocês, a partir dos dados que nós acabamos de fazer. Então, nós encontramos, extrapolando essa direção e extrapolando essa direção, então nós encontramos V1 e V2. Então, aqui nós temos V1 e aqui nós temos V2. Então, para V1 está associado um C1, para um V2 está associado um C2. Tá certo? Então, nós dizemos que quando eu faço a diferença entre esses dois valores, nós temos a extensão do patamar Geiger-Müller. Tá? Então, a extensão do patamar Geiger-Müller, a extensão do patamar Geiger-Müller é ΔV igual a V2 menos V1. Tá? Então, V2 é 1.200 volts, V1 é 722. Então, nós temos uma extensão do patamar Geiger-Müller de, então vamos fazer um cálculo, 1.200 menos 722. 478. Então, a extensão Geiger-Müller, tá, desse tubo é 478 volts. Esse é um número importante para nós. Tudo bem? Outro dado importante para nós é a tensão ótima de operação do computador Geiger-Müller. Então, daqui para frente, quando nós formos usar esse contador, esse integrador na função Geiger-Müller, eu vou ter que fazer com que ele opere na tensão ótima do patamar Geiger-Müller. Então, essa tensão ótima é obtida a partir dessa equação aqui. Então, a tensão ótima de operação Geiger-Müller, ela acontece a 1/3 do patamar. Então, você pega a extensão do patamar e divide por 3, ok? Então, ele está a 1/3 do início do patamar Geiger-Müller. Tá? Então, matematicamente falando, é o valor do início do patamar mais 1/3 da extensão do patamar, que é então, atribuindo valores, temos que o valor de V1 é 722 volts, mais 1/3 de V2 menos V1, que é a extensão. Tá? V2 menos V1, nós já sabemos que é 478, já foi calculado. Então, com isso, então nós temos que a tensão ótima de operação é 881 volts. Então, daqui para frente, quando eu for utilizar esse contador na função Geiger-Müller, eu tenho que garantir que ele esteja operando numa tensão de 881 volts. Então, essa é a tensão ótima de operação. E ela está
a 1/3, ele tem uma extensão de 1/3 do patamar a 1/3 do início do patamar. Bom? Muito bem. Agora, com o passar do tempo, o tubo vai envelhecendo, ele vai se desgastando. Então, eu preciso saber se ele está em condições de utilização. Então, quem diz para mim se ele está em condições de utilização é uma outra grandeza que nós chamamos de percentual de inclinação por volt. Tá? Então, é o percentual de inclinação por volt. Tá? Então, o percentual de inclinação é o símbolo de porcento, acompanhado do C, ok? Por volt. É ele que diz para mim. Tá? Então, para mim poder fazer isso daqui, então eu tenho que simplesmente dividir. Eu tenho que dividir a inclinação percentual pela extensão do patamar. Tá? Então, quem é a inclinação percentual? Então, nós vamos colocar isso aqui agora. Vou trocar a folha. Então, vamos começar calculando a inclinação percentual. Tá? A inclinação percentual ela é bem simples. Então, eu pego a contagem obtida no final do patamar, subtraio da contagem obtida no início do patamar e divido isso aqui pelo valor médio da contagem. Tá? Então, o valor médio da contagem nada mais é do que a média aritmética entre C1 e C2. Então, é C1 mais C2 dividido por 2. Então, vamos calcular a inclinação percentual. Né? E isso vezes 100%. Tá bom? Então, vamos atribuir valores. A inclinação percentual é igual à contagem obtida no final. A contagem obtida no final é 6.274. 6.274 contagens por 30 segundos. Menos a contagem do início do patamar. A contagem do início do patamar é 4.553. 4.553 contagens. Dividido pela contagem média. Tá? Mas quanto que é a contagem média? Nós vamos calcular aqui a contagem média. A contagem média é simplesmente 6.274 mais 4.553 dividido por 2. Então, nós vamos fazer esse cálculo. Tá? Então, 6.274 mais 4.553, isso dá 10.827, dividido por 2, então dá 5.403. Então, o valor médio da contagem é 5.413 contagens. Então, aqui nós vamos dividir por 5.413 contagens. Então, isso dá uma inclinação percentual de 4. Então, vamos fazer o cálculo. 6.274 menos 4.553 dá 1.721, dividido por 5.413, que é a contagem média. Isso vai dar 0,32. 0,32 vezes 100%, tá? Então, isso dá um percentual de inclinação de 32%, tá? Muito bem. Então, eu tenho que pegar, para fazer o cálculo do percentual de inclinação por volt, tá? Então, o cálculo do percentual de inclinação por volt, então eu vou ter que dividir o percentual de inclinação pela extensão do patamar, que é ΔV, tá? Então, o percentual de inclinação, nós
obtivemos é 32%. A extensão do patamar que nós obtivemos, foi 478. 478. Então, quando nós dividimos 32% por 478, nós obtivemos uma inclinação percentual por volt de 0,07% por volt. Tá? Então, por que esse número é importante? Esse número é importante por quê? Porque tubos com uma extensão do patamar menor que 50 volts e uma inclinação percentual por volt maior que 0,1% por volt tem que ser desprezado. Então, note que nós estamos com 0,07 e 0,07 é menor que 0,1, tá bom? Percentual por volt. Então, significa que o nosso tubo está em condições de uso e a gente pode utilizar e obter boas leituras. E a tensão ótima de operação desse tubo é 881 volts. Tudo bem?